Estamos sendo gravados agora. Bom, vamos lá. Então, antes de eu começar a aula por si, eu quero discutir os seminários de vocês. Então, como eu falei na outra aula, a gente tinha uma disputa muito acirrada, todo mundo querendo falar do LED azul. Eu avaliei os resumos que vocês me enviaram e defini, então, os trabalhos de vocês. O grupo da Amanda, da Júlia e da Larissa Akashi já tinha sido definido. Eles vão falar de heteroestruturas. Elas, na verdade, né? O grupo da Ana Carolina, o Carlos Henrique e o Ítalo vão falar de transistor. O grupo da Ana Luísa, da Ângela Monteiro e da Stephanie vão falar do LED azul. O grupo da Daniela Ribeiro, da Giovana Baratella e da Ingrid vão falar do LED azul. Vocês fizeram o melhor resumo, tá, gente? Então, se alguém quiser saber o que eu esperava de um resumo, pode conversar com a Giovana, com a Daniela e com a Ingrid e ver o resumo delas, que ficou muito bom. Muito obrigada, professor. Nada. Bom, o grupo da Gabriela, Maria, da Giovana Maciel e do Cauê vão falar de heteroestruturas. O grupo da Jéssica, da Larissa Vasques e da Tainara também vão falar de heteroestruturas. O grupo da Amanda, do Fábio e do Leonardo vão falar de transistores. O grupo do Guilherme, da Maria e do Lucas vão falar de transistor. E o grupo da Luara, da Mariana e do Paulo vão falar do LED azul, tá? Eu lamento não poder dar para vocês o tema que vocês pediram originalmente. Eu posso adiantar para vocês que o Nobel das heteroestruturas é muito interessante, é muito legal. A Nobel Lecture do Alferov, o russo, é super divertida, o vídeo, ele é muito bom apresentador, ele é divertido, ele é engraçado, ele é claro cientificamente. Então, o outro pesquisador, o pesquisador alemão, esqueci o nome dele agora, ele era o teórico nesse trabalho, e a apresentação dele é muito mais confusa e menos divertida. Mas o trabalho deles, ele tem implicações tanto nos LEDs, conforme vocês vão ver, como em laser, e também nos transistores. Então, quem queria falar de LED, vocês vão descobrir que falar das heteroestruturas é bastante correlacionado, tá? Então, não fiquem tristes por não terem conseguido falar do LED. Os grupos que pediram para falar de LED e acabaram falando de transistor, na verdade, o resumo que vocês fizeram do transistor estava melhor do que o resumo do LED mesmo. Mas muitos resumos estavam fracos, tá, gente? Então, tudo bem, é um processo aqui, vocês não estão sendo avaliados por enquanto, mas é só um toque que precisa melhorar, tá bom? Então, se esforcem, tá? Eu tenho certeza que vocês vão. Eu vou colocar isso no Tidia. Professor, tem algum trabalho do quadrimestre passado que você possa disponibilizar que a gente dê uma nota boa, só para a gente ter uma ideia do que você espera? Teve, mas eu não vou passar para vocês porque isso vai viciar vocês. Tá bom. Viciar no sentido não de vício, né?
vai viciar vocês no sentido de enviesar vocês, entende o que eu quero dizer? Então, eu quero que vocês criem mesmo, a partir de vocês. Eu não quero que vocês sigam os passos de outro grupo. Teve, sim, trabalhos muito bons nos últimos quadrimestres. Eu dou essa disciplina há bastante tempo e quando eu dava ela presencialmente, eu fazia um seminário só e 2 provas. E eu cheguei à conclusão que, sobretudo fazendo nesse modo online, fazer 2 seminários é mais vantajoso do que fazer as 2 provas, né? Os seminários são uma ferramenta muito poderosa para vocês aprenderem. Tem algumas desvantagens. Uma das desvantagens é que, às vezes, é um pouco difícil saber quanto cada um trabalhou individualmente nos seminários, mas eu acho que é uma ótima maneira para vocês aprenderem os conceitos do curso, dar um contexto para vocês, dar um problema, e aí vocês vão desvendando esse problema e aprendendo no caminho, né? Então, não queiram ver vídeos né? Então, como eu falei para vocês, mesmo quando eu dava o curso presencial, os alunos já faziam seminários. Então, provavelmente, procurando por aí, vocês até vão achar, mas não façam isso. O que eu espero de vocês, quem me perguntou foi a Daniela Ribeiro. Foi você, Daniela, que perguntou? Não, não foi não. Quem que perguntou o que eu espero? Eu fui do vídeo, professor. Mariana. Então, Mariana, o que eu espero de vocês é descreverem o problema como um todo, né? Então, começa com o contexto histórico, quer dizer, por que os pesquisadores estavam procurando aquilo, por que era difícil, né? E qual foi a proposta deles. E aí depois, então, isso é a introdução. Depois é o desenvolvimento. Então, como é que eles implementaram a proposta deles, né? Quais os resultados que eles obtiveram. E a conclusão e aí, o que mudou no mundo a partir do que eles fizeram, né? Então, em linhas gerais, é isso. Até alguns de vocês escreveram, como eu falei que, no resumo, eu queria que vocês colocassem as atribuições de cada membro do grupo. Teve alguns grupos que colocaram nesses termos bem genéricos que eu acabei de repetir para vocês. Enfim, é isso aí. Em termos genéricos, é isso, né? Em termos específicos, é caso a caso que vocês vão ver de que se trata. Tá bom? Então é isso. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Professor, na terça-feira a gente vai ter uma entrega de um resumo mais detalhado, certo? Eu não me lembro agora da data. Vocês querem mais prazo, Giovana? Isso é no dia 2. Pode ser, se o senhor puder. Sim, mais prazo seria ótimo. Eu coloquei para o dia 2. Então, gente, de novo, esse resumo, o meu propósito não é avaliar vocês aqui, tá? O meu propósito é ver e ajudar vocês a corrigirem rumos. Então, não sei, vocês querem... A data do seminário ficou para quando? Dia 25. Dia 25. Vocês querem me entregar esse resumo até o dia 8, por exemplo? Pode ser, professor. Ou até o dia 7, que é um domingo? Aí na segunda eu tento revisar e conversar com vocês no dia 9. Legal, pode ser. Fica bom. Pode ser. Beleza. Então deixa eu adicionar aqui. Resumo
definitivo, seminário 1. Então, dia 7, às 20. Começo agora, né? E o prazo vai até o dia 7, às 23. A data de tolerância, dia 7, até às 23h55. Bom? Tá bom, professor. E não vai ter. A parte escrita seria esse resumo, né? A única entrega depois disso são os slides com o vídeo. É a Isso. apresentação. Sim. Ok, obrigada. Professor, a última pergunta. Tem uma limitação de quantidade de páginas? Olha, idealmente não passem de 2. Tá bom. Eu acho que é isso, pessoal. Então, tá aqui. Eu vou ocultar a data de vencimento de vocês só por maldade. Olha as opções que o Tidia me permite ser malvado. Adicionar aviso na ferramenta avisos. Bom, esse aqui não tem nota. Então tá aqui já. Aberto hoje, dia 25, e vencimento dia 7, às 23 horas. Com tolerância até às 23h55. Combinado, gente? Sim? Fechou, Combinado, professor. Tá aqui a atividade. Pronto, agora foi um e-mail para todo mundo. Isso. Então, vocês devem ter recebido um e-mail também. Vocês que estão no Tidia. Certo? Certo, professor, obrigada. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, se eu não me engano, é a nossa 6ª aula, mas eu posso estar enganado. Então, rapidamente, revisando, muito rapidamente mesmo, a gente vem discutindo nas últimas aulas condutividade em sólidos,
né? Em especial em sólidos cristalinos, simplesmente porque sólidos cristalinos são mais simples de compreender de um ponto de vista teórico do que sólidos amorfos, e por isso a gente começa por eles. Mas os conceitos que a gente está desenvolvendo aqui valem também, em grande parte, para sólidos amorfos, né? Então, a gente começou com o modelo clássico, que é o modelo de Drude, que se baseava em 3 grandes postulados, e a gente viu nas últimas aulas que esses postulados estavam todos errados, em um nível ou em outro. Então, a energia dos elétrons não é térmica, os elétrons não colidem com núcleos, eles colidem com impurezas no potencial periódico, como defeitos ou fônons. E, por último, não são todos os elétrons do material que formam corrente elétrica, são apenas os elétrons no entorno do nível de Fermi do material, né? Ou seja, ali entre a banda de valência e a banda de condução. E vocês já sabem, desde os tempos de materiais e suas propriedades, já estão acostumados a esse tipo de gráfico mostrando a banda de energia em sólidos. Então, aqui eu tenho metais, onde os estados vazios e os estados preenchidos ou se tocam, né, não existe nenhum vão de energia entre os dois, ou então eles até mesmo se interpenetram, e esses são metais. E a gente tem também os isolantes e os semicondutores, que são materiais onde existe uma região proibida, né, para os elétrons estarem separando os estados preenchidos da banda de valência dos estados vazios da banda de condução, né? Então, esse gap de energia é uma região onde não existem níveis eletrônicos. Então, não dá para pôr elétron lá. Não é uma questão de não ter energia, é uma questão que o elétron não tem onde ficar, né? De novo, aquela analogia que eu fiz para vocês das vagas de estacionamento. O gap de energia é uma região onde não tem vaga, é uma região só de corredor ou de manobra, né? As vagas só existem na banda de valência ou na banda de condução. O gap de energia é proibido de estacionar. Bom, só que isso é uma simplificação bastante grosseira dos níveis de energia em sólidos. Os níveis de energia em sólido são muito mais complexos, e a gente começa a entender isso lembrando que lá atrás, na segunda aula, quando a gente fez uma revisão... Oi, filho. Não dei, filho. Isso aí, gente. A aula em casa é assim. Então, na segunda aula, que a gente fez a revisão de quântica, na verdade, na terceira aula, que a gente fez a revisão do átomo de hidrogênio, e eu mostrei para vocês que, por ser um átomo com um elétron só, o potencial que vai aqui, que é o potencial de Coulomb, na equação de Schrödinger, ele não depende do vetor posição, ele depende só do módulo, né? É isso que a gente chama de simetria esférica. Ou seja, em qualquer ponto dessa esfera que o elétron estiver, o potencial que ele sente, devido ao núcleo, é o mesmo.
Então, em todos esses pontos dessa esfera, o potencial é o mesmo e, portanto, a energia do elétron vai ser equivalente, né? Fala, meu amor. Fala oi pro pessoal. Eu te amo. Ah, eu também te É amo. uma coisa importante. É muito importante. Eu Fala. só vim te falar uma coisa e ir embora. Tá bom. Fala boa noite para os meus alunos. Boa noite. Tchau, amor. Tchau. Se você precisar de mim, só me chamar. Tá bom, querida. Tchau. Muito bem, gente. Momento fofo. Muita fofura. Muito bem. Mesmo. Vocês ficaram muito silenciosos, eu pensei que não tinha mais ninguém aí. Bom, gente, então, no caso do átomo de hidrogênio, esse potencial que entra na equação de Schrödinger, ele tem essa simetria esférica, então ele não depende do vetor R, ele depende só do módulo do vetor. E por causa disso, quando a gente fez a transformação de variáveis para variáveis esféricas, e eu consegui separar as variáveis R, θ e φ em 3 equações diferentes e consegui resolvê-las, né? Só que quando eu tenho um sistema que não tem simetria esférica, isso aqui já não é mais verdade. O V passa a ser uma função do vetor R mesmo, ele não é uma função apenas do módulo de R. E aí que está a dificuldade, conforme a gente vai ver, né? Então, no caso do átomo de hidrogênio, a gente tinha energias bem definidas para os orbitais eletrônicos, para os níveis eletrônicos, né, os orbitais. No caso de molécula, é algo parecido, né? Então, cada orbital molecular vai ter associada a ele uma energia bem definida, que não depende da região do espaço onde eu estou. Agora, quando eu tenho sólidos, os níveis cristalinos têm essa cara aqui. Então, essa aproximação que eu falei para vocês, que era uma aproximação grosseira do que é os níveis eletrônicos num sólido, na vida real ela é mais parecida com isso. Quem aqui já viu esse tipo de gráfico para indicar os estados eletrônicos num cristal? Tem alguém aqui que já viu? Ninguém viu? Eu nunca vi, professor. Nunca viu, Giovana. Me lembra Maria, você já viu? fases, mas não sei se pode ser nesse sentido. Não, em diagramas de fases, não. Alguém já viu? Ítalo, você já viu? Também não, professor. Ainda não vi. Tem alguém aqui que já fez estado sólido? Tem alguém aqui que já fez tópicos computacionais? Eu já fiz. Você não viu esse tipo de gráfico lá, Ana? Não que eu me lembre, professor. Você fez com quem, Ana? Eu fiz com o Jefferson. Bom, tudo bem. Bom. Opa. Então... Na verdade, agora olhando, a gente teve uma atividade que tinha um gráfico desse, sim. Acho que era com fases, não lembro muito bem o que tinha que fazer, mas era uma atividade que a gente usava isso em diferentes fases e os níveis de energia dela. Mas não lembro direito o que era. Tá. Bom, a gente discutiu que quando você coloca vários átomos juntos,
Então, os orbitais desses átomos vão se hibridizar uns com os outros e vão dar origem a bandas de energia, né? Que seriam regiões em que os níveis eletrônicos eles estão tão aglutinados perto um do outro que parece como se fosse um contínuo de níveis, né? Mas, na verdade, se você olhar com uma lente de aumento, você vai ver esses diferentes níveis aqui, né? Então, isso daqui é a estrutura eletrônica de um semicondutor. No caso, esse daqui é o silício, tá? Então, isso daqui é a estrutura eletrônica, a estrutura de bandas do silício. Aqui eu tenho os estados preenchidos com elétrons, né? A banda de valência. E aqui em cima eu tenho os estados vazios, os estados que não têm elétrons, né? E no meio, entre o topo da banda de valência e a base da banda de condução, eu tenho aqui uma região que não tem estado eletrônico nenhum. Então, essa região é o gap de energia, é a região proibida. Agora aqui, se vocês olharem essa outra figura, o nível de Fermi, que separa os estados preenchidos dos estados vazios, está aqui, ó. E olha que eles cortam, o nível de Fermi corta esses estados eletrônicos. Então, que tipo de material é esse aqui, pessoal? Um metal? Um metal, muito bem. Ele é um metal porque essa porção desses níveis eletrônicos é vazia e tudo que está abaixo do nível de Fermi é preenchido. Eu não tenho gap de energia aqui, né? Mas a estrutura de banda de sólidos, né, ela tem essa cara aqui, gente, né? E o que a gente vai discutir, continuar discutindo nessa aula, na aula passada, eu já introduzi isso para vocês. O que a gente vai continuar discutindo aqui é o que significa esses pontos L, gama, X, K, ômega, né? Então, essas cobrinhas aqui são os estados eletrônicos, mas vocês notem que, ao contrário dos estados eletrônicos dos átomos, ou mesmo das moléculas, a energia num estado eletrônico, ela não é constante, ó. Então, aqui nessa região, a energia é menos 1, alguma coisa, 1,3, então ela vai subindo, né? Aqui ela chega no zero, depois ela desce vertiginosamente, aqui no ponto X, esse estado de energia é menos 3, né? Então ela se divide em duas bandas não, em dois estados, né? Um sobe e um desce. Então, a gente vai entender o que é isso, né? No curso de estado sólido, com certeza vocês vão ver algo assim. No curso de tópicos computacionais, alguns professores fazem um exercício para vocês simularem e obterem essa estrutura de bandas, outros não, né? Mas então, o que é isso tudo? Essa é a questão que a gente vai debater hoje, né? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é com relação ao gap de energia. Então, aqui eu tenho dois semicondutores, eu tenho o arseneto de galho, que é um semicondutor muito importante, ele é usado para fazer transistores, para fazer chips, só que ele é bem mais caro que o silício, né? E o arseneto de galho, ele é usado principalmente em chip de celular, enfim.
E aqui eu tenho silício, né? Então, a gente nota aqui rapidamente que o gap de energia do arseneto de galho, o estado preenchido de energia mais alta está aqui, nesse ponto aqui que eu chamo de gama. E o estado vazio de energia mais baixa também está no ponto gama, ou seja, eles estão na mesma região. No caso do silício, por outro lado, o estado preenchido de energia mais alta está no ponto gama. E o estado vazio de energia mais baixa, ele está aqui perto desse ponto X, mas está um pouquinho antes, ao longo dessa linha que une esse gama a esse X. A gente já vai ver o que é isso, tá? Mas o que eu quero aqui é que vocês vejam que tem uma diferença, né? Esse tipo de gap a gente chama de gap direto, porque o estado preenchido, o estado preenchido de energia mais alta e o estado vazio de energia mais baixa estão na mesma região. No caso do silício, o estado preenchido de energia mais alta e o estado vazio de energia mais baixa, eles estão em regiões diferentes, né? Por enquanto, vocês não fazem a menor ideia do que são essas regiões, vocês não fazem a menor ideia do que são essas letras, né? Mas vocês conseguem ver esse ponto que eu mencionei para vocês, né? Então, a gente diz que o silício é um material de gap indireto, enquanto o arseneto de galho é um material de gap direto. E a gente vai voltar nesse ponto muitas vezes, porque tem implicações importantes para o comportamento óptico desses materiais. Bom, essa é a estrutura de bandas do diamante. Então, os estados preenchidos aqui e os estados vazios aqui em cima. E a distância entre um e o outro é um pouco maior do que 5 elétron-volts, né? É um gap enorme. Então, esse aqui é um isolante, né? Agora, essas linhas aqui que estão aparecendo para vocês, elas não são aleatórias, né? Não é um desenho da minha filhinha, como vocês poderiam imaginar. Elas têm um significado físico, elas descrevem como o nível eletrônico varia, e a gente vai entender isso agora, né? Então, eu mostrei para vocês na última aula que a gente tinha a célula de Wigner sites, né? Bom, então, a gente tem, a partir daquela célula de Wigner sites, eu vou mostrar para vocês em breve, a gente constrói uma região chamada de zona de Brillouin. Alguém aqui já ouviu falar de zona de Brillouin? Mesmo que seja só ouvir o nome. Ou é a primeira vez que vocês ouvem o nome Brillouin? Eu já ouvi falar. Mas alguém já ouviu falar ou não? Eu já ouvi em tópicos computacionais, mas não lembro o que significa. Tá. Também, professor. Tá. É um conceito relativamente simples, mas as pessoas confundem bastante. Então, a gente vai rever isso, tá? Mas o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que, então, esses pontos que eu mostro na estrutura de bandas de um material cristalino, eles são pontos de alta simetria
nessa estrutura aqui que eu chamo de zona de Brillouin. E esses trajetos aqui são linhas unindo esses pontos de alta simetria. Então, unindo o ponto gama ao ponto L, eu tenho essa linha aqui, que é esse V de cabeça para baixo, né? Então, o L é o gama. Unindo o ponto gama ao ponto K, a gente tem essa curva aqui que está indicado pela letra grega sigma, né? Sigma maiúsculo. E daí por diante. Então, unindo o gama ao X, eu tenho esse delta aqui, e daí por diante, tá? Agora, o que é essa zona de Brillouin? Então, legal. Então, o que eu estou mostrando aqui é como os níveis eletrônicos num material, eles variam em diferentes regiões da zona de Brillouin, né? Então, vocês notem que aqui eu tenho o silício, e o silício é um material que tem 4 elétrons de valência. Então, ele vai fazer 4 ligações covalentes com outro átomo de silício. Então, se eu pegar 2 átomos de silício ligados, que eles definem o cristal todo, eu vou ter 4 mais 4, eu vou ter 8 elétrons de valência, e eu vou ter, analogamente, 8 orbitais vazios, né? Então, se a gente olha aqui, ó, eu tenho um nível eletrônico, o segundo nível eletrônico, e aqui eu tenho mais 2 níveis eletrônicos, só que nessa região aqui, esses níveis são degenerados, eles têm a mesma energia, e aqui no ponto X, em direção ao ponto K, e do ponto K ao ponto gama, esses 2 estados eletrônicos, eles quebram a degenerescência, eles se separam, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 níveis eletrônicos. E aqui em cima eu também tenho 1, 2, 3, 4 níveis eletrônicos vazios, né? Então, de novo, vocês notem que se eu pego o nível eletrônico de energia mais alta, é esse aqui, ó. E esse ponto aqui é onde esse nível eletrônico tem a energia mais alta de todas, né? Mas notem que os níveis eletrônicos agora, a energia deles não é constante como era nos átomos, né? Então, quando a gente viu o átomo de hidrogênio, o elétron no estado de energia mais baixa do átomo de hidrogênio é menos 13,7 elétron-volts, né? O nível seguinte é menos 3, alguma coisa. E essa energia não muda. Ela é aquela. Só que agora que eu tenho cristais, a energia está mudando. A energia de cada nível eletrônico, ela muda dentro dessa região chamada zona de Brillouin, que eu ainda não sei o que é, tá? Eu ainda não sei o que é uma zona de Brillouin, a gente vai ver isso. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo. Legal, né? Então, a gente diz que a energia agora, ela é uma função do nível eletrônico, N, e ela também é uma função desse ponto K, né, que vai definir uma região dentro da zona de Brillouin. Então, voltando, estrutura cristalina, né? Então, é basicamente um arranjo de pontos no espaço que, transladando uma porção desses pontos nas direções corretas, eu consigo fazer um arranjo infinito
com uma periodicidade bem definida. Né? Então, se eu quero saber o potencial que vai na equação de Schrödinger para esses arranjos aqui de pontos, assumindo que sejam átomos, né? Aqui nesse caso, o potencial V de R vetor, ele não é mais constante, ele não é mais, desculpem, ele não é mais uma função só do módulo do vetor. Ele depende do vetor todo. Né? Então, olhem aqui, por exemplo. Se eu pegar essas duas regiões dessa célula pequenininha que eu desenhei aqui, elas vão ter o mesmo potencial, simplesmente por uma questão de simetria. Né? Elas são simétricas em relação a essa estrutura central. Então, a energia nesses dois pontos é igual. Agora, se eu pegar, então, outros dois pontos, ao invés de pegá-los nos vértices, eu os pego no meio de uma ligação, a energia é outra. Agora, quando eu resolvo a equação de Schrödinger, eu vou obter ali N níveis eletrônicos. Né? Então, os N níveis eletrônicos que eu obtenho aqui tem valor diferente de energia que os N níveis eletrônicos que eu obtenho aqui. E isso tudo, pessoal, eu estou falando no espaço real, tá bom? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a energia dos níveis eletrônicos no espaço real, ela varia com relação ao ponto do espaço onde o elétron está. Né? Então, se eu pegar o quarto nível eletrônico desse cristal maluco aqui, nesse ponto vermelho vai ter um valor X, e nesse ponto azul vai ter um valor Y. Né? E daí por diante. Então, pega aqui um sistema cúbico de face centrada. Né? Então, as cores das setas aqui indicam regiões que são equivalentes entre si. Então, os vértices são equivalentes entre si. Então, a energia EN de R, se eu substituir aqui na equação de Schrödinger, vai me dar o mesmo resultado. Né? Se eu pegar esses pontos aqui no meio de uma aresta do cubo, a mesma coisa, os valores dos níveis eletrônicos vão ser iguaizinhos nesses pontos. Se eu pegar o centrinho dessa célula aqui cúbica de face centrada, então ninguém é igual a ela, né? Eu tenho apenas um centro. Mas, de qualquer forma, a energia dos N estados eletrônicos vai ser diferente em cada um desses pontos, né? Mesmo que eu pegue o mesmo estado eletrônico. Então, não é mais constante como era no caso da molécula ou do átomo. Bom, então, o problema que a gente tem, pessoal, é que, em princípio, quando eu olho a equação de Schrödinger, ela tem essa cara aqui, e o que a gente quer resolver é isso, é EN de R. Né? Porque agora o potencial é um potencial de R vetor. Né? Só que a equação de Schrödinger é complicada demais para a gente resolver analiticamente, mesmo se eu falar de um átomo isolado, tá bom? Então, se você vai para o átomo de hélio, que é o segundo átomo mais simples da natureza, a gente não consegue resolver a equação de Schrödinger analiticamente, a gente só consegue resolvê-la numericamente, através de aproximações.
Então, é isso que eu quero, mas eu não sei fazer isso, né? Então, eu queria resolver uma equação que me desse o valor desse EN em diferentes pontos R do espaço. Isso está claro para vocês, gente? Tá sim. Legal. Então, eu não sei fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar simplificar o problema para ver se eu ganho alguma compreensão conceitual melhor do meu problema, né? Então, aqui, voltando no que eu já discuti com vocês nas outras aulas, sempre que você tem um retículo cristalino, um arranjo periódico de pontos no espaço, você pode construir a célula de Wigner-Seitz, não confundir com a célula do Setz, né? O Setz é o cara de cerâmica, e aqui a gente está falando de semicondutor, né? Então, a célula de Wigner-Seitz, ela é, por definição, a porção mínima de um arranjo cristalino que eu preciso transladar para reproduzir esse arranjo cristalino no espaço todo, né? Então, como é que a gente faz essa construção, né? Você vai traçar bissetrizes entre um ponto e todos os seus primeiros vizinhos. Aí você vai cortar essas bissetrizes no meio e você vai pegar a região que é delimitada pela interseção de todas essas diretrizes, que é o pentágono que está vermelhinho aqui, desculpa, o hexágono, né? E esse hexágono aqui vermelhinho, ele é a porção mínima do cristal que eu preciso para descrever esse arranjo cristalino inteiro, né? Então, se eu conhecer essa região vermelhinha aqui, eu conheço o cristal todo. Mesmo que o cristal tenha 1 quilômetro de 1 quilômetro cúbico de volume. Bom, então, se você pega uma célula cúbica de face centrada, isso daqui que está à minha esquerda, a gente chama de célula unitária. Se eu transladar a célula unitária ao longo de x, y e z, eu consigo criar um cristal. Mas ela não é a porção mínima para criar um cristal. A porção mínima que eu preciso transladar para criar um cristal é a célula de Wigner-Seitz. E a célula de Wigner-Seitz de um cúbico de face centrada é essa daqui, né? Vocês podem tentar desenhar se tiverem tempo livre. Por outro lado, se eu pego uma cúbica de corpo centrado, a célula de Wigner-Seitz, ela tem essa outra cara aqui, né? Então, isso é o mínimo volume de um cristal, que se eu transladar em 3 direções apropriadas, eu vou reproduzir o cristal como um todo. Bom, agora, se a gente olhar com cuidado essa célula de Wigner-Seitz, né? Então, vamos imaginar que cada ponto azul aqui é um átomo, né? Então, se cada ponto azul for um átomo, significa que todos os pontos que são simétricos numa célula de Wigner-Seitz estão sujeitos ao mesmo potencial cristalino, né? Então, todos têm o mesmo V de R e, portanto, todos têm a mesma energia, porque a energia é uma função do V de R, ela depende do V de R, né? Então, esses pontos aqui a gente chama de pontos de alta simetria. Então, pessoal,
vocês sabem que fazer esses cálculos da equação de Schrödinger é muito difícil, é muito cabeludo, mesmo com o computador. Só que como todos esses pontos aqui correspondem ao mesmo V de R, então eu não preciso calcular para eles todos. Eu calculo só para um, né? Então eu não preciso de todos eles, eu só preciso de um deles, né? E assim, então, a gente vai fazendo a amostragem dessa célula de Wigner-Seitz até ter a estrutura eletrônica do sistema todo, né? Tudo bem, mas eu continuo sem saber resolver a equação de Schrödinger, mesmo utilizando o teorema de Bloch e mesmo utilizando a simetria da célula de Wigner-Seitz, eu, por enquanto, ainda não sei fazer isso, né? Então, retomando aqui o exercício mental que a gente fez na aula passada, né? Então, a equação de Schrödinger tem essa cara aqui, pessoal, né? Onde esse V de R é o meu problema. Agora, suponham que em uma dada região do espaço, no centro, por exemplo, da célula de Wigner-Seitz, suponham que eu conheço o V de R aqui, né? Um cara chega para mim e fala, olha, o V de R aí vale, sei lá, 10. Putz, legal. Então, já que vale 10, isso aqui não é mais uma função, esse V de R. Ele vale 10, né? Então, eu vou substituir aqui e eu vou terminar com uma função que tem a cara de uma função de ondas planas, né? Mas tudo bem, isso não interessa por enquanto. Então, se eu sei o valor desse V, eu vou conseguir resolver para energia, em princípio, e eu tenho N níveis de energia dos estados eletrônicos, né? Então, o cara vem aqui no primeiro dia e vai colocar a energia que ele calculou para cada um desses níveis eletrônicos N. Bom, agora eu pego outro ponto na minha célula de Wigner-Seitz. Então, eu peguei agora um ponto aqui no alto. Então, agora eu tenho um V de R2. Então, se antes valia 10, vamos dizer que aqui agora ele vale 8. Então, eu vou obter esse EN de R2 e vou traçar aqui para os N níveis de energia dos estados eletrônicos, né? E vou continuar fazendo isso para todos os pontos de alta simetria na minha célula de Wigner-Seitz, né? Então, quando eu for fazendo isso, eu vou construindo esses pontinhos aqui, e eu teria, então, uma relação entre a energia dos níveis eletrônicos e a posição do elétron dentro da célula de Wigner-Seitz. Entenderam a ideia, gente? Sim? Sim, professor. Tá. Então, agora vocês já começam a ver um pouquinho do que eu mostrei ali no começo da aula, né? Isso daqui parece aqueles gráficos da estrutura de bandas dos sólidos que a gente mostrou no começo da aula, né? Só que não é exatamente, porque ali naquele caso eu estava falando de zona de Brillouin e agora eu estou falando de célula de Wigner-Seitz.
Bom, então a grande questão é como eu vou resolver a equação de Schrödinger para obter a energia em função da coordenada espacial da região do cristal onde o elétron está, né? Eu não sei fazer isso. É isso que eu quero, mas eu não faço nem ideia de como eu conseguiria isso, né? Então, a gente simplifica. E qual é a coisa mais simples que a gente conhece quando se trata de equação de Schrödinger? É a onda plana. Bom, retomando o que eu falei para vocês na última aula, sempre que você tem um arranjo cristalino, qualquer ponto da rede cristalina, ele pode ser escrito como uma combinação linear de vetores primitivos dessa rede cristalina. Então, esse ponto vermelho e esse ponto azul aqui, eles são equivalentes, eles são iguaizinhos. E para levar do ponto vermelho para o ponto azul, eu preciso usar esse vetor errão, que ele vai ser dado por uma combinação linear dos vetores A e B, que são chamados de vetores primitivos, né? Então, qualquer ponto da rede cristalina, ele pode ser alcançado por combinações lineares dos vetores primitivos, né? Então, vocês notem que, se eu quisesse levar esse ponto vermelho daqui aqui, por exemplo, eu não conseguiria fazer nesse tipo, com o vetor R, que é uma combinação linear dos vetores primitivos, né? Então, pessoal, na última aula eu mencionei para vocês que existe um teorema em física quântica conhecido como teorema de Bloch, e o resultado dele é quase óbvio, na verdade, né? Ele diz que se você tem um potencial periódico, então a função de onda vai poder ser escrita como um produto de uma exponencial, EIKR, mais uma função arbitrária que tem a mesma periodicidade do potencial cristalino, né? Então, esse é o teorema de Bloch. Ele te diz que se o potencial tem periodicidade, a função de onda também tem. E mais do que isso, essa função de onda sempre pode ser escrita como um produto de uma onda plana, que é a solução da partícula livre, né? Mais uma função que a gente não conhece a princípio. A única coisa que a gente sabe é isso daqui, ó. Bom, então, se a função de onda tem essa cara aqui, e por outro lado, a função de onda, ela tem que ser periódica quando eu vou de um ponto da rede cristalina para um ponto análogo da rede cristalina, então esse errão aqui é um vetor da rede cristalina que leva de um ponto para outro. Então, como essa igualdade aqui tem que valer, pessoal, e eu tenho que essa função U de R, ela o teorema de Bloch me diz que ela tem essa periodicidade, então a gente conclui que a exponencial de IKR é igual à exponencial de IK, R mais errão.
né? Lembrando que esse vetor K, ele apareceu aqui no teorema de Bloch, né? Então, pessoal, se EIKR é igual à exponencial de IKR vezes a exponencial de IKR, né, a gente chega à conclusão que essa exponencial de EIKR tem que ser igual a 1. Ou seja, esse vetor K que apareceu, quando eu tomo o produto escalar dele com qualquer vetor da rede cristalina R, ele tem que ser um múltiplo de 2π sobre n. Então, olha só, esse vetor K apareceu quando a gente aproxima a equação de Schrödinger por uma onda plana, e eu não sei o que ele é. Mas esse vetor R, a gente sabe muito bem o que ele é. Esse vetor R, aqui, ó. Esse vetor R são as combinações lineares dos vetores primitivos da minha rede cristalina. Então, o que eu estou dizendo para vocês agora é que se você pegar qualquer R, qualquer um, né, e multiplicar por esses vetores K, eu vou ter um múltiplo de 2π. Esse é um resultado poderoso, porque agora ele me permite construir esses vetores K, já que eu sei que esses vetores K, multiplicado o produto escalar por R, vai dar 2πn. Bom, esse vetor R, que aparece ali na solução da equação de Schrödinger num potencial periódico, né, utilizando o teorema de Bloch, é o mesmo vetor R que já tinha aparecido na solução da partícula livre, né? E na solução da partícula livre, então, eu joguei o potencial fora aqui, né? Então, eu vou ter uma exponencial positiva e uma exponencial negativa. E a energia da partícula livre vai ser dada por H2K2 sobre 2me, né? Então, é simplesmente passar esse 2me sobre H cortado para o lado de lá. Aqui tem um quadrado que ficou faltando. E resolver a equaçãozinha diferencial aqui. Né? Então, a energia é H2 sobre K2, 2me. E esse vetor K, o módulo dele é 2me sobre H cortado. Né? Então, a ideia é, e se eu tentar aproximar a solução do problema do potencial cristalino usando ondas planas? Então, isso a gente chama de modelo de elétrons quase livres. Então, agora, a gente assume de novo que esse potencial aqui é um valor constante, é um valor fixo, né? Mesmo que eu não conheça, né? Então, a gente vai jogar para o lado de cá dessa equação, né? E eu vou ter, então, uma solução do tipo onda plana, e agora a energia vai ser E menos V. Então, em princípio, a gente conseguiria
obter o valor da energia para os N estados eletrônicos, e agora a energia, eu sei escrevê-la em termos desse vetor K. E esse vetor K, por outro lado, eu sei também construí-lo. Eu sei que o vetor K multiplicado pelo vetor R vai ser 2π sobre N. Bom, agora, então, se eu continuo com esse raciocínio... Opa. Então, se a gente continua com esse raciocínio, a gente vai obter agora a energia para diferentes vetores K. Então, eu queria escrever a energia em termos do vetor R, e eu não consegui. Mas eu consegui escrever as energias em termos desse vetor K. Agora, a grande pergunta é, o que é esse vetor K? Né? Eu não sei obter a energia em termos de R, mas eu sei escrever a energia em termos de K. Então, agora a pergunta é, o que é esse bendito vetor K? Bom, eles também aparecem na solução da partícula livre, né? Só que agora, quando a gente fez para o potencial cristalino, apareceu essa restrição sobre os vetores K, que é o produto escalar desse vetor K com qualquer vetor da rede cristalina tem que dar um múltiplo de 2π. Né? Então, eu posso construir os vetores K de maneira que eles vão satisfazer essa relação aqui. Né? Bom, o vetor da rede cristalina, o Rão, ele é uma combinação linear dos vetores primitivos. Né? Um N1A1 mais um N2A2 mais um N3A3. Esse vetor K, eu não sei o que ele é, mas eu posso escrevê-lo em termos de três vetores arbitrários, né? B1, B2 e B3, que eu ainda não sei quem são, mas eu posso impor que esses vetores B1, B2 e B3, eles sejam tais que essa condição que está aqui em cima, que o K escalar R, seja igual a 2πn. Então, uma maneira de fazer isso é essa aqui, gente, tá? Então, antes que vocês se assustem com esse epsilon aqui, ele é chamado de símbolo de Levi-Civita, e ele simplesmente tem essa propriedade que, quando eu faço permutações cíclicas dos índices, ele vale 1, e quando eu faço permutações ímpares dos índices, ele vale -1. Tá? Então, o que é isso aqui, pessoal? O vetor B1, ele vai ser 2π vezes o A2 vetor A3, dividido por A1 escalar A2 vetor A3. O B2, por outro lado, ele vai ser 2π A3 vetor A1. E aqui vai ser a mesma coisa, né? Então, vai ser A2, aqui é A3 e aqui é A1, no caso. Né? E daí por diante. Então, pessoal,
essa condição aqui em cima, que o produto escalar do vetor K com o vetor R tem que ser igual a 2πn, isso me possibilitou escrever a base de vetores B que eu posso usar para escrever qualquer vetor K que tiver no meu problema. Então, agora que eu tenho essa base de vetores B, eu posso desenhar esses vetores como eu desenho quaisquer vetores no espaço, né? E desenhando esses vetores K, eu vou definir uma região no espaço da mesma forma que os vetores A1, A2 e A3 também definem uma região no espaço direto, né? Então, o espaço R, que é o espaço que é intuitivo para vocês, que eu penso na estrutura cristalina, aquele é o espaço R, né? Eu consigo definir a célula de Wigner-Seitz para ele. Então, quando eu faço a mesma coisa para esse espaço dos vetores K, eu chamo de zona de Brillouin. E o espaço que é definido pelos vetores B, eu chamo ele de espaço recíproco. Tá bom, gente? Então, pessoal, esse é um conceito que sempre apavora aluno, né? Fala assim, mas que raios é espaço recíproco? Né? Espaço recíproco é simplesmente o espaço definido por esses vetores B1, B2 e B3. E esses vetores B1, B2 e B3, eles estão relacionados a esses vetores A1, A2 e A3. Então, é simplesmente uma outra maneira de escrever o espaço cristalino, normal, intuitivo para todos nós. Né? Então, não existe nada de esotérico no espaço recíproco que é definido pelos vetores B. Tá? Mas ele tem uma vantagem, porque os vetores K eu escrevo a partir desses vetores B, e a energia dos estados eletrônicos eu consigo escrever ela em termos desses vetores K. Mas eu ainda não sei um jeito de escrever essa energia em termos dos vetores R. Então, sempre que eu tiver uma zona de Brillouin, sempre que eu tiver uma célula de Wigner-Seitz no espaço direto, eu vou ter também uma célula de Wigner-Seitz no espaço recíproco, né? E a célula de Wigner-Seitz no espaço recíproco, a gente chama de zona de Brillouin. Né? Então, pega aqui o caso do grafeno. A1 e A2 são os vetores primitivos do grafeno. B1 e B2 são os vetores recíprocos do grafeno. E eles vão definir para mim uma zona de Brillouin, né, análoga à célula de Wigner-Seitz que a gente define para o grafeno. Então, pessoal, a gente viu lá atrás que pontos equivalentes da célula de Wigner-Seitz, eles estão sujeitos ao mesmo potencial. Né? Seriam pontos que têm a mesma distância entre os dois átomos, entre átomos iguais, né?
O que eu gostaria que vocês entendessem da aula de hoje é que a zona de Brillouin é simplesmente uma outra maneira da gente representar a célula de Wigner-Seitz. Então, essas duas maneiras, eu tenho um mapa que leva de uma dessas zonas para outra, né? Eu tenho um mapa que leva daqui para cá e de cá para lá, vice-versa, né? Que é dado por essas relações aqui, olha. Tá? Então, não existe nada de esotérico nesses vetores B. Eles são simplesmente vetores como quaisquer outros vetores. Eu posso desenhá-los e através desse desenho eu consigo definir uma estrutura tridimensional ou bidimensional que os associe a uma região cristalina. Bom, a zona de Brillouin é uma construção que representa regiões de potencial igual em um cristal, né? Uma vez que ela se espalha por todo o cristal, eu posso dizer que ela representa todos os valores possíveis do potencial V de R ou V de K, e, portanto, as energias dos níveis eletrônicos. Os estados eletrônicos não dependem apenas do N, como era o caso de átomos ou moléculas, né? Eles dependem também da região da zona de Brillouin em que os elétrons estão. Então, é por esse motivo que a energia é uma função do vetor K, né? Então, voltando aqui à equação de Schrödinger, nesse modelo de elétrons quase livres, né, a gente considera o potencial como constante em cada ponto do espaço. Passo isso para o outro lado da equação. Vou ter uma equação no estilo onda plana, né, em que a energia vai ser dada por esse valor, e os vetores K, o módulo dos vetores K, vão ser dados por essa relação. Então, aqui, como eu mencionei para vocês na outra aula, essa igualdade aqui não vale, em primeiro lugar, porque não é uma onda plana que eu tenho na vida real, né? Então, o vetor K, ele tem um valor muito bem definido. Eu olho ali na minha zona de Brillouin e calculo o módulo do vetor K naquele ponto do espaço. Aí, se eu pegar aquele módulo do vetor K e colocar aqui nessa equação, o resultado não vai dar certo, né, gente? Porque o elétron, de verdade, não é uma onda plana, né? Então, a gente faz um truque para que essa igualdade valha, e esse truque consiste em ajustar a massa do elétron para que essa equação finalmente valha, para que essa equação finalmente esteja certa. Então, esse truque de ajustar a massa do elétron, a gente passa a chamar essa massa de massa efetiva, né? Que não é igual ao valor da massa do elétron livre, né, que é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilos, né? Então, eu vou impor que essa massa vai ter qualquer valor para que essa igualdade valha, né? E eu discuti com vocês, essa aproximação se chama massa efetiva, e eu fiz a comparação com vocês do cara andando na Lua
ou do cara andando em Júpiter, ou do cara andando em Marte, ou o cara andando na Terra, né? Então, se ele for para esses diferentes lugares aqui do nosso sistema solar, ele iria se sentir como se a massa dele fosse menor, mas a massa dele não é menor, a massa dele é sempre igual. A única coisa que muda é a força atuando no astronauta. Da mesma forma, o elétron dentro do cristal. Vai ter regiões no cristal em que o potencial cristalino vai facilitar o movimento desses elétrons, e vai ter o contrário também, né? Então, aqui o GIF. Bom, então, se vocês pegam essa equação aqui da massa efetiva, né, pessoal, notem que se você deriva a energia 2 vezes em relação ao K, isso aqui vai dar para vocês H2 sobre M. Então, invertendo a equação, a gente escreve que a massa efetiva é igual à constante de Planck ao quadrado, dividido pela segunda derivada da energia em relação ao vetor K. Então, eu tenho uma expressão para calcular a massa efetiva dos elétrons dentro de um material. Eu tenho alguma pergunta até aqui, gente? Essa divisão por 2 nessa equação é absorvida pelo M estrela? Quando você faz a segunda derivada, vem um 2 aqui, né? Que vai cortar esse 2 tá. aqui. Uhum. Mais alguma questão? Vocês entendem o que é massa efetiva, gente? Ficou claro isso? Ficou, professor. Tá. Então, é devido aos campos cristalinos, né, gente? Então, vai ter regiões do cristal em que a interação dos átomos e dos núcleos e dos outros elétrons com o elétron vai dificultar o movimento dos elétrons ou vai facilitá-lo, né? Então, vamos olhar de novo para esse gráfico da estrutura de bandas do silício, né? Então, eu tenho aqui os extremos de banda do silício, que é o máximo da banda de valência e a base da banda de condução. E se vocês olharem nessa região aqui, ó, essa curva, ela é parabólica mesmo. Então, a curva de energia por K, ela vai ter uma cara parabólica, né? Do tipo y é igual a ax ao quadrado, né? Então, a energia vai ser A vezes o vetor K ao quadrado, né? Então, se a gente calcular a segunda derivada dessas bandas de energia aqui, a gente consegue estimar a massa efetiva desses materiais, né? Por essa expressão. Bom, além disso, a gente vai discutir na próxima aula o conceito de densidade de estados, né? Então, a densidade de estados, ela me dá uma medida de quantos estados eletrônicos eu tenho por unidade de energia num intervalo de e E mais DE, né? Um intervalo infinitesimal, né? Então, vocês olhem que se a gente passa aqui, ó, por exemplo, eu tenho estados eletrônicos nessa região, aí aqui eu tenho uma região sem nada, e aqui eu tenho mais um pouquinho, né?
Agora, se eu pegar uma região aqui, por exemplo, eu vou ter mais estados eletrônicos por unidade de energia. A gente vai voltar nessa discussão de densidade de estados. Bom, na região do gap, a densidade de estados é 0. A gente vai voltar nisso. Olhem aqui esse gráfico, então, né? Esse aqui é a banda do germânio. Então, eu tenho uma região aqui do gap, do germânio, onde é proibido ter elétrons. Então, a densidade de estados é 0. Né? Agora, se eu pego essa região aqui, ó, até aqui, olhem que eu tenho muitos estados, né? Eu tenho verde, eu tenho preto, eu tenho mais um verde, mais outro verde. Né? A região seguinte, logo ao lado, eu tenho menos estados, ó, porque tem todo esse espaço aqui, onde não existe estados eletrônicos. Nessa curva aqui fica mais claro ainda. Né? Então, aqui eu tenho uma região com alta concentração de estados eletrônicos, enquanto aqui eu tenho uma região com baixa concentração de estados eletrônicos. Bom, agora vamos falar um pouco do grafeno, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar do grafeno. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar do grafeno? É impressionante como o grafeno ficou pop, né? Até o nosso presidente, que não é muito afeito à ciência, se diz um fã do grafeno, interessado em pesquisas associadas ao grafeno. Então, é um material que foi isolado em 2004 e que nesse período curto virou uma febre mesmo, né? Até os leigos já ouviram falar do grafeno. Bom, a primeira propriedade do grafeno que chamou a atenção dos cientistas, a primeiríssima, né, propriedade medida do grafeno, é o fato que a massa efetiva dos elétrons do grafeno é 0. Então, que partícula na natureza que tem massa 0, gente? Os fótons, né? Era isso que vocês iam falar ou não? Sim. Isso. Os fótons, as partículas de luz, elas têm massa nula. Né? Agora, massa, gente, lembrem-se que o conceito de massa, ele está associado à resistência à aceleração. Então, se você me der um empurrão, eu vou para trás, mas se você der o mesmo empurrão num caminhão, o caminhão nem sente. Né? Então, quando eu digo que uma partícula tem massa efetiva nula, quer dizer que ela vai se mover em velocidades altíssimas sob a aplicação de forças modestas. Né? Então, no grafeno, a condutividade elétrica, em princípio, é monstruosa. A gente chama isso de transporte eletrônico balístico. Né? Os elétrons se deslocam dentro do grafeno quase sem perda nenhuma de energia. Né? Então, o grafeno é um condutor incrível, né? Ele é um condutor com condutividade ainda maior que a do cobre. Agora, como é possível um material que tem massa efetiva nula?
Então, eu mostrei para vocês essa imagem antes, algumas aulas atrás, uma ou duas. Essa daqui, então, é a banda de condução do grafeno, e aqui embaixo é a banda de valência do grafeno, né? Essas bandas, elas se tocam num ponto só, e nesse ponto, essas bandas, elas parecem cones, né? O chapéu de bruxa. Então, a gente diz que isso daqui é uma relação de dispersão linear, ó. Ela não é parabólica, né? Então, a primeira derivada de uma parábola é que tipo de curva, gente? Uma reta. Uma reta. E a segunda derivada? Uma constante. Uma constante. Então, aqui no caso, eu já tenho uma reta. Quem falou? Quem estava me respondendo? É eu, Guilherme. Guilherme, então, agora eu tenho uma reta. A primeira derivada vai me dar o quê? Da reta uma constante. E a segunda derivada? 0. 0, né? Só que aqui no ponto onde essas curvas se encostam, quanto que vale a segunda derivada, Guilherme? Uma constante. Não. 0. Num ponto de inflexão, quanto vale a derivada? A derivada não existe, né? Não existe, né? Então ela não existe. E ela não existe aqui no caso, Guilherme, porque os elétrons no grafeno, eles não obedecem à equação de Schrödinger que eu mostrei para vocês, eles obedecem à equação de Dirac. A equação de Dirac é a versão relativística da equação de Schrödinger. Então significa que os elétrons no grafeno, eles se deslocam com velocidades próximas à velocidade da luz. E por isso que a massa deles é 0. Então, olha só, é por isso que o grafeno, foi a primeira propriedade do grafeno que causou grande frisson na comunidade científica, né? E aqui uma curiosidade, como é que os primeiros grupos que isolaram o grafeno, o grupo do André Geim e do Novoselov. O Novoselov era um pós-doc no grupo, o Geim é que era o professor. Bom, eles usaram fita Scotch, né, da 3M. É um detalhe que tem que ser da 3M, senão não funciona. Eu realmente não entendo como a 3M nunca fez uma propaganda com isso, né? Mas o ponto é, então, isso daqui que vocês estão vendo, com esse brilho metálico, é uma superfície de grafeno altamente ordenado, né? High Order Pyrolytic Graphene, eles chamam. HOPG, né? Então, você pega esse grafeno, que é extremamente puro, é extremamente cristalino, é bem lisinho, bem listrado, né? Aí você coloca a fita da 3M em cima dele e puxa. E saem floquinhos nessa fita. E aí eles colocaram esses floquinhos no microscópio de tunelamento eletrônico e identificaram que eles tinham regiões muito, muito finas mesmo. Depois de repetirem o teste inúmeras vezes, eles chegaram à conclusão que tinha até o grafeno isolado, né? O átomo de uma camada só. E essa é a cara do grafeno, então ele é um arranjo bidimensional, composto de hexágonos, então a estrutura de favos de mel, né?
Essa daqui é a célula primitiva do grafeno, indicada aqui na figura, né? Os vetores A1 e A2, e cada átomo de carbono nessa estrutura, ele forma uma hibridose P2, né? Então, cada átomo de carbono tem 3 primeiros vizinhos, e os orbitais π ficam perpendiculares ao plano. Bom, não bastasse isso do grafeno, em 2018, esse grupo do MIT, eles publicaram 2 papers na mesma edição da Nature. Então, o que esses caras fizeram eles olharam folhas de grafeno bicamada que tinham um ângulo entre si, né? E eles notaram que quando esse ângulo chegava a precisamente 1,1 grau, ou seja, uma torção bem pequenininha, né? Nessa imagem aqui, isso está bem exagerado. 1,1 grau, o grafeno ficava um isolante perfeito. Aí eles pegavam essa estrutura bicamada e aplicavam um campo elétrico nela. E aí, nesse caso, o grafeno virava um supercondutor. Então, esse fenômeno super recente e super quente é o mais novo truque que o grafeno está nos ensinando, e isso está abrindo uma nova área de pesquisa que é chamada de twistrônica. Então, twist, em inglês, é girar, né? É rodar. Então, a ideia é que você rodando 2 materiais bidimensionais sobrepostos, um em relação ao outro, você consegue alterar de maneira sensível as propriedades eletrônicas desses 2 materiais. Né? Ninguém entende ainda muito bem esses fenômenos, existe uma discussão muito quente na sociedade científica a respeito disso, e é com muito orgulho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se vocês pegarem a revista Nature desse mês, da semana passada, peraí. Bom, essa é a revista Nature da semana passada. Na capa da revista Nature da semana passada, tem um trabalho que é liderado por esse professor aqui, é um professor pesquisador da Federal de Minas Gerais, o professor Ado Jório. Então, eles desenvolveram um nanoscópio que é capaz de medir as propriedades dessas folhas de grafeno bicamada, rotacionadas uma em relação à outra, né? Então, pessoal, se o Brasil consegue fazer essas coisas com o pouco investimento
de ciência que a gente tem, imagina se a gente tivesse mais, né? Mas eu queria mostrar isso para vocês, que assim, a gente ali no topo do mundo, né? Mostra para a gente o horizonte que a gente talvez algum dia consiga chegar. Eu vou parar por aqui. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Tudo certo por aqui, professor. Por aqui também, professor. Tá bom. Então é isso, gente. Essa aula, ela é conceitual, ela é muito conceitual. A ideia dela é explicar o que é a estrutura de bandas de um semicondutor. E todo o nosso curso vai ser baseado nisso, né? Então, eu tenho plena convicção de que essa aula não é fácil. Eu acho que presencialmente ela é um pouquinho mais fácil de dar do que assim online. Mas eu gostaria muito que vocês revissem esses slides com calma em casa. E refletissem a respeito desse conteúdo que a gente falou hoje, tá bom? Só para constar, eu com os meus alunos tenho trabalhado com essa twistrônica, e se alguém tiver interessado em saber mais a respeito e quiser conversar, eu estou à disposição. Tá bom, gente? Tá bom, professor. Obrigada. Tá bom, professor. Boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.